meu nome é Tamires de Paula, eu vou falar sobre o mundo islâmico. Denominado o mundo islâmico ou mundo muçulmano, o conjunto de países que tem como seu principal religião islâmica. Atualmente, sabe-se que 1,6 milhões de pessoas, ou seja, um quinto da população mundial, é seguidora dos princípios islâmicos. Grande parte do mundo islâmico localiza-se no Oriente Médio e na África, mas como seus países da Europa, do Oriente e até mesmo da América, encontram-se seguidores dessa religião e cultura. Meu nome é Carolina Faria e eu vou falar das origens do islamismo. O islamismo surgiu na Península Arábica no século VII, sendo o seu criador Mohammed Maomé. A Península Arábica possui 5/6 da sua área total desértica, com clima seco e quente, pontuada por pequenos oásis. Os árabes são de origem semita. Semita, pessoas pertencentes ao grupo étnico e linguístico ao qual se atribui Sem, filho do patriarca Noé, com ancestral e que compreende os hebreus, os assírios, os aramaicos, os fenícios e os árabes, ou membros desse grupo. Primitivamente, viviam em tribos patriarcais sem uma unidade política. Ao todo, eram 300 tribos divididas entre baduínos, noamades e citádinos, urbanos e sedentários. Meu nome é Kathleen e eu vou falar sobre o pré-islâmico. Antes do Islã, os povos árabes eram politeístas, adoravam vários deuses e deusas e acreditavam em espíritos e em gênios, os djinns. Cada elemento da natureza, clã, tribo, elementos naturais como o sol e a luz estavam sob a proteção de uma divindade específica. Nesse período proliferavam tribos de beduínos, politeístas e os grupos urbanos localizados nas cidades de Meca e Latreb, onde também eram politeístas. Nas cidades de Meca estavam localizadas Kaaba, templo em formato de cubo onde estavam as imagens de 365 deuses cultuados pelos povos árabes. Na Kaaba estava uma pedra negra, símbolo de máximo de fé islâmica, segundo a tradição trazida pelo arcanjo Anjo Gabriel. Período islâmico. Um dos membros da tribo de Quraishitas e Maomé entra em contato com os judeus e cristãos. Maomé começa a pregar a crença monoteísta, o que fez com que ele fosse expulso de Meca, hégira ou fuga. Ele passa a morar em Latreb em 622, onde é bem recebido e seus ensinamentos são aceitos. Em 630, Maomé lidera um exército e conquista Meca, convertendo a Kaaba ao centro religioso de adoração de Alá. Meu nome é Mayara Carolina e vou falar sobre a expansão do islamismo. O Estado muçulmano era teocrático, ou seja, um Estado religioso. Graças a dívidas, guerras religiosas, o islamismo se expandiu por várias regiões do planeta. Os califas sucederam Maomé, passando a ocupar seu posto no controle religioso, político e militar no mundo árabe. Meu nome é Mariana Vieira e eu vou falar sobre a divisão do islamismo. Após a morte de Maomé, em 632, a religião sofreu divisões. Amadas são sunitas. Para eles, o sucessor de Maomé deveria ser califa, exemplo em virtudes morais, com honra, respeito e trabalho, mas que deveria ser muito humilde a reconhecer suas falhas em ações. Devem ser fiéis ao Alcorão e também ao Sunnah. Os sunitas representam a facção liberal do Islã. Xiitas. Para eles, o chefe do Estado Islâmico deve ser descendente legítimo de Maomé. O imã ou imame é inspirado diretamente por Alá. Sua palavra é inquestionável. Aceitam apenas o Alcorão. São encontrados principalmente no Irã. Além dos sunitas e xiitas, existe outro grupo islâmico de religião. O terceiro grupo, mais numeroso, é o Carrichitas ou Ibaditas. Carrichitas são grupos que pregam qualquer homem, independente de sua origem familiar. Podem ser um líder dentro da comunidade islâmica. Que os ibaditas pregam é completamente contrário ao que os sunitas e xiitas consideram como padrão. Meu nome é Raquel, eu vim falar sobre o Alcorão. A leitura ou a palavra é o livro sagrado dos muçulmanos junto com a Sunnah. No Corão estão os principais ensinamentos e revelações feitas a Maomé por Alá. Os ensinamentos do Corão são de ordem religiosa e também social, formando a Sharia, a lei.
Muitos elementos do Antigo e Novo Testamento fazem parte do Corão. Meu nome é Rebeca Ribeiro e eu vou falar sobre a fé islâmica. A palavra Islã quer dizer submissão a Alá, e o muçulmano é o seu fiel. Essa doutrina religiosa tem alguns pontos essenciais. O livro sagrado é o Corão ou Alcorão. O profeta do islamismo é Maomé ou Mohammed. Só existe um Deus, Alá, e o seu profeta é Maomé. O fiel deve fazer 5 orações diárias. O fiel deve ser misericordioso e generoso com os pobres, com os órfãos e as viúvas, e deve dar esmolas aos necessitados. O fiel deve jejuar durante o mês de Ramadã. O fiel deve peregrinar pelo menos uma vez na vida para Meca. Meu nome é Mayara Moura e eu vou falar sobre as tribos urbanas. As tribos urbanas eram sedentárias e viviam do comércio e da agricultura. As 2 principais cidades árabes eram Meca e Yatreb, ou Medina, localizadas na faixa costeira do Mar Vermelho e sul da Península Arábica. Períodos da história islâmica. A história árabe pode ser dividida em 2 períodos: pré-islâmico, período anterior ao islamismo, e islâmico, período posterior ao islamismo.